Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 2 de agosto de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o coordenador das Oficinas Culturais de São Paulo, Raul Cristiano, e o chefe de departamento da Secretaria de Cultura de São Vicente, Lincoln Espada. Vamos às notícias do dia. Líderes de partidos da base aliada do governo no Congresso Nacional discutiram nesta segunda-feira a proposta de renegociação da dívida dos estados com a União. O projeto de lei complementar, que foi debatido com governantes, foi incluído na pauta de votação da Câmara em regime de urgência e deve ser votado hoje. Um dos pontos do acordo foi o envio de uma proposta que limita o aumento dos gastos públicos estaduais. Na proposta está incluída a restrição de reajustes para servidores, o que gerou protesto de integrantes de vários sindicatos em Brasília. Primeiramente, eu agradeço aqui, Raul Cristiano, obrigado pela sua presença, por ter aceitado mais uma vez nosso convite. A gente recebe com muito carinho, assim como o Lincoln. Obrigado pela sua participação aqui no programa. A gente sempre abre o programa falando sobre economia, sobre política nacional. E de acordo com essas informações aí, eu já pergunto para vocês, com a crise que o país enfrenta, já era esperado cortes como esse, Raul? Olha, com certeza, porque é melhor estabelecer uma regra que seja geral, que dê uma margem de planejamento aos governadores e prefeitos, não é? Os prefeitos estão chegando ao final do mandato e o que se verifica é que as contas não fecham desde já, não conseguem pagar os contratos com fornecedores, há atrasos em benefícios aos servidores e com isso nós temos aí uma imagem de caos sendo verificada, especialmente nos municípios aqui da Baixada Santista. Então, o lixo que não é coletado, a escola que não começa a aula, as aulas não começam porque os serviços não estão, as escolas não estão limpas, não há merenda, ou então os hospitais estão fechando, o número de médicos reduzindo. Então, tudo isso em função dessa crise, né? Que lá atrás dizia-se que era uma marolinha, mas o que nós estamos vendo é que ela é cruel e aí a necessidade de que pensemos melhor aí em quem vamos votar para ver se temos, além da competência dos escolhidos, se haverá uma reação do país. Eu acho que as medidas econômicas que estão sendo adotadas tendem a melhorar, a recuperar a arrecadação do país e para que a gente possa andar para frente. Concorda, Lincoln, uma situação como essa já era esperada? Na sua opinião? As palavras do Raul, né? Creio que aí acaba sendo aí outras formas de incentivo, né? Como, por exemplo, essa renegociação aí das dívidas que pode aí facilitar a vida do poder público, tanto em nível municipal, estadual, para poder também efetivar a economia do país. Pois é, agora também está se falando aí em aumento de impostos, né, Raul? Acho que a população não vai ficar muito feliz com isso, porque a crise continua. Uma solução que o governo está vendo é essa questão do aumento dos impostos. Eu acho que, você acha que é uma medida acertada do presidente interino, Michel Temer? É uma medida necessária, não é? Ela é feita com os governadores, que você tem verificado que eles já têm dificuldades de levar a maioria dos programas nos estados. São Paulo, que é um estado rico, o maior estado e mais importante da federação, já tem sofrido o impacto vem sofrendo o impacto da crise econômica, né? Você vê os cortes em vários setores e você vê também alguns projetos que são retardados de início, né? Acho que o importante, Paula, é que nesse momento, além da visão do presidente interino Michel Temer com os estados, e aí vai ter uma ação do estado em relação aos municípios, embora boa parte da dívida dos municípios é muito mais com fornecedores, com servidores. Por exemplo, São Vicente não paga o salário há mais de 5 meses dos servidores lá da prefeitura, não é? Os benefícios lá na prefeitura de Cubatão não acontecem, os funcionários estão desesperados. Então, alguma coisa precisava ser feita, não é? E aí é importante que o presidente interino conta com o apoio do Congresso Nacional, né? Eu acho que essa ação dos líderes sindicais em defesa das garantias
de salários e aumentos para os servidores públicos, que é uma das medidas que serão congeladas aí, eu acho que é natural que os sindicatos façam esse papel, mas a gente sabe que é impossível. Hoje as pessoas estão fazendo um elenco, priorizando quais são as contas que vão pagar, né? Paga os serviços essenciais e o resto está tudo no vermelho. E esses impostos eles vão acabar caindo em cima do comerciante ou do munícipe. Agora, de qualquer forma sendo repassado. Mas eu acho que também não teria outra saída, mas eu acho que o país, toda vez que pensa em arrecadação, não tem nenhuma ação desenvolvimentista, ou seja, os investimentos na infraestrutura para que possa gerar mais atividade econômica, por isso emprego, não pensa. O que acontece? O país vai pelo caminho mais fácil, então ele tributa mais aquelas coisas que têm uma ação e uma interferência, uma influência direta na vida das pessoas. E aí, para que cobrar mais imposto se ninguém paga os impostos, se ninguém consegue pagar os impostos, ninguém consegue pagar as contas em dia? Então, acho que é esse círculo vicioso que precisa ser rompido. Então, eu não vejo como resolver a crise aumentando o imposto. Acho que nós temos que... então vai ter um enxugamento geral da máquina, vai ter um replanejamento. Então é fundamental que se olhe para os investimentos, que o país volte a crescer. E para o país voltar a crescer, precisa ter investimento em infraestrutura. Então, tudo isso depende de governos mais comprometidos com o futuro do país. E esses gastos, a gente vai acabar resultando em redução também, esses cortes nos gastos vai acabar em redução também na área da cultura e educação. Não tem como, Lincoln? Não tem como. Dentro desse caso, aí vai se valer dos incentivos da qual se tem, né? Dentro do orçamento aí do plano federal, se eu não me engano, a pasta da cultura é menos de 1%, ou até menos de 0,5% quando vai sendo colocado. E já desde, né, quando a Dilma foi eleita, já desde cortes aí na média de 20%, 30%, já vinha sofrendo semestralmente, cortes, que ocorreria para poder manter esses pagamentos. Com a entrada do presidente interino, da qual não é do meu agrado até, mas a gente observa com bons olhos, né, o compromisso que ele tem de poder pagar as dívidas, os prêmios, dos editais que estavam congelados nos outros anos. Era uma situação em que o artista tinha pleiteado ali num concurso, né, uma premiação federal para produzir sua obra em 2014, em 2015 não recebeu. Talvez agora em 2016 ele consiga ter esse estímulo justamente num aspecto, né, de desenvolvimento para o mercado cultural. Então, creio que essa é a saída da qual eles estão tendo que tomar, né, com certa impopularidade, mas é o que pode garantir aí no futuro esse primeiro fomento à cultura novamente. Raul, além dos gastos sobrarem para os contribuintes, para o cidadão, a gente ainda vai ficar, com certeza, vai prejudicar a parte da educação e com certeza da cultura. Olha, com certeza. Outro dia eu participei do programa aqui no Bom Dia do Baixada e estava com o Luiz Guimarães, secretário de comunicação aqui da prefeitura, e nós estamos discutindo justamente essa questão, né, que a cultura acaba sendo sempre aquela que sofre mais na hora dos cortes, né, porque você coloca a cultura ou a saúde, né? Então, você coloca um choque de realidades, de necessidades das áreas, não é? E a cultura acaba sofrendo muito. Há um projeto que tramita no Congresso Nacional há muitos anos, que o orçamento da União devesse reservar 2% para o governo, para a União, para o governo federal, para o Ministério da Cultura, 1,5% para estados e o Distrito Federal e 1% para os municípios, né? Que isso deveria compor o orçamento para a cultura geral, tal. Quando a gente olha as outras áreas, por exemplo, a área da educação, o orçamento precisa ter uma previsão de 25% dos investimentos. Agora, esses 25% de investimentos, numa arrecadação caindo, você tem 20%, tem uma quantidade menor de recursos sendo drenada para a educação. Agora, há uma limitação. A cultura, não. A cultura, você vê cortes de programas, você vê
E você observa muito na cultura, nos equipamentos, não é? Nos cuidados com a manutenção dos equipamentos. Não há uma cultura de manutenção, de conservação dos teatros, das bibliotecas, das salas de leitura, enfim, de todos os espaços de atuação, das oficinas e tal. E aí você começa a sentir que você não tem um número de atividades que você previa, e isso vai criando uma cadeia de insatisfação e de falta de atenção à população. Sempre resulta, sobrecai na população. Vamos falar rapidamente, a gente já vai chamar um intervalo comercial. Não tem como a gente não falar da questão do impeachment, parece ser de interesse maior da população. Será que cabe ainda perguntar? Existe a probabilidade disso não acontecer, do impeachment não acontecer, na sua opinião, Raul? Olha, eu acho que vai acontecer, porque é uma tendência nacional, né? A população está mobilizada, tem os dois lados se colocando. Eu sou favorável ao impeachment e à continuidade desse governo interino até novas eleições. Acho que nós temos que pensar, nós elegemos, ou seja, a maioria da população elegeu Dilma e Michel, né? Michel Temer, ele tem uma vantagem, que ele consegue uma articulação e o apoio do Congresso Nacional para realizar essas reformas que estão sendo colocadas e tranquilizar a economia de uma certa forma. Apesar da crise, você vê que os setores estão tranquilos. Outra coisa, há muitos anos não se via a direção das estatais nas mãos de pessoas muito sérias. Então, são pessoas que nunca tiveram uma mancha no seu currículo, na sua atividade, e não tem uma ficha corrida, etc. e tal. Agora, eu acho que o que fizeram com o país para chegar nesse nível, né, da Lava Jato, você viu ontem o casal João Santana, que ambos fizeram as campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores, eles pagaram 31 milhões de fiança. Né? Então, imagina quanto de recursos que foi drenado. Eu acho que realmente hoje cabe aquela máxima, né? Nunca antes na história desse país se viu tanta bandalheira, né? Eu acho que... E em alguns jornais estampa o rosto dela sorrindo, tanto quando ela foi presa quanto agora que ela foi. O mesmo sorriso. Então... O mesmo sorriso, isso foi questionado aí pela imprensa toda. Lincoln, para a gente encerrar esse assunto, você concorda com a questão, o impeachment é algo já certo? Ele é contra o impeachment. Eu sou contra o impeachment, né? Sim. Até bom que aí já chama os dois lados. A gente vê a questão da Dilma como um fator simbólico, né? Uma mulher, da qual era uma pessoa que era técnica. Uma das poucas pessoas que está aqui que veio no programa que é contra o impeachment. Eu quero saber a sua opinião, realmente. E aí, dentro dessa situação, né, pelo fator simbólico da qual ela representa, de uma força, né, da qual era carregada de outras gerações, com Brizola, depois com Lula, da questão de ter aí as mudanças, né, na questão da política de esquerda. O que acontece é que dentro do impeachment em si, né, a gente não vislumbra ainda, não tem a certeza ainda de que houve o crime. Provavelmente com o julgamento, né, porque existem muitos juristas a qual cada um aponta os dois lados. Então deixa a gente à mercê de poder escolher, com exceção de brigar na hora do jantar quem é contra e quem é a favor do impeachment, né? Porque casais acabam brigando, amigos de longa data, é uma situação... Tem descurtida no Facebook até, você pode não acreditar... É fogo. E aí, dentro dessa situação toda, é claro que aí, nesse caso, a gente percebe que o governo atual tem muito mais facilidade de poder articular com o Congresso. Então, com muito mais facilidade, ele vai conseguir dar continuidade ao programa da Dilma, porque, apesar das propostas ou dos anúncios que se fazem na mídia, ainda não chegaram os projetos de lei da qual faria com os cortes sociais. O que a gente fica, principalmente da minha geração, é na questão da falta dessas lideranças simbólicas, desses mitos que virão governar o país nas próximas eleições. Então a gente fica contra a questão do fator impeachment, por não saber ainda se houve ou não um crime, mas pelo fator simbólico de não demonizar a presidenta, de saber que houve uma gestão que foi corrompida sim, houve uma gestão que não fez as reformas necessárias, né, que ela acabou ali dentro da equipe dela, como na própria equipe do Temer, tem muitos ali que ainda são investigados.
Você é contra o impeachment, mas você acredita que é o que vai acabar acontecendo? Que é o que vai acabar acontecendo, não tem nem dúvida com isso. Mas, de primeiro modo, acho que seria interessante poder fazer um plebiscito de novas eleições, para ver até que ponto que a população referende essa opção, né, do Michel Temer de continuar. Mas daí é um outro debate, vai ficar... Vou chamar o intervalo comercial. Você é a favor do novo plebiscito, Raul? Eu acho que nós temos que completar esse mandato, não é, e realizar novas eleições em 2018. Acredita. Bom, 2018. Ok, vamos para um rápido intervalo. O programa tá bom. Você continue com a gente. Voltamos já já. Voltamos com o Bom Dia Baixada. O ministro da Educação, Mendonça Filho do DEM, anunciou na manhã desta segunda-feira, em reunião em Recife, um pacote de investimento de mais de 171 milhões de reais para obras no setor em todo o país. O ministro informou ainda que a liberação é imediata e os recursos seriam repassados ainda ontem. Entre as obras beneficiadas estão a construção, ampliação e reforma de escolas, creches e quadras esportivas. Estamos falando aqui da cobrança de impostos, tudo, mas isso aí é visto com bons olhos, concordo, Lincoln? A questão de investimento, sim, né? Depois você vai poder ver como que vai sanear aí a economia pública, né? Se vai acabar sendo na questão de impostos ou de redução da máquina ou de redução da dívida, né? De auditoria, do que eles vão poder estimular. Mas a gente crê que deve ser por esse quesito aí na questão, pelo menos no segmento educacional, que é onde está um ministro hoje. A educação é sempre, acho que, uma saída. A gente precisa investir na parte de educação e cultura, mas a gente sabe que são setores que acabam com qualquer tipo de crise, resulta também em cortes para esses setores. Mas tem uma pergunta que eu quero fazer para você em relação a essa gestão provisória do Temer para o desenvolvimento cultural da Baixada Santista. Como é que você vê isso? Então, eu, particularmente, né, não posso dar opinião nem enquanto Secretaria da Cultura, nem questão ao próprio movimento cultural, mas acabo vendo com bons olhos a figura do Marcelo Caleiro, que é o ministro, né? Tem aí uma questão de exonerações de equipe, da qual eu acho que é uma transição natural de quem se nomeia, quem se exonera, mas a figura dele no Rio de Janeiro, quando fez um trabalho, se eu não me engano, com 15% do que é o orçamento que o MINC tem hoje, acabou sendo propício para as culturas populares e de periferia de lá da cidade. Claro que a gente não concorda, os artistas, com o governo interino, mas a gente vê que a figura do Marcelo representa, né, uma certa estabilidade assim, para a situação. Concorda, Raul? Eu acho que ele está tomando todas as medidas e é uma figura muito, como fala, forte para o diálogo, né? Acho que é muito importante que ele continue dialogando. No Rio de Janeiro ele fez um trabalho que catapultou para o Ministério, do contrário ele não teria ido para o Ministério. Agora, a relação do Ministério da Cultura com a nossa região, isso por enquanto é muito relativa, porque nós fizemos a adesão, eu quando fui secretário de Cultura aqui em Santos, em 2013, nós fizemos adesão ao Plano Nacional de Cultura, ao Sistema Nacional de Cultura, e nós tínhamos aí algumas ações que deveriam ser adotadas. O Lincoln mesmo coordenou um trabalho importantíssimo no Conselho Municipal de Cultura de Santos, que é o Plano Municipal de Cultura, que foi aprovado por todos os segmentos que participam no Conselho Municipal de Cultura de Santos, e agora uma projeção de atividades e de ações para os próximos 10 anos vai para a Câmara Municipal. Então é muito importante, depois de toda essa discussão na base, as reuniões que foram setoriais e também foram em vários lugares da cidade, da região aqui de Santos, não é? Outros municípios da região também já fizeram essa lição de casa para corresponder com as necessidades do Sistema Nacional de Cultura. E agora nós vamos acompanhar esse processo na Câmara Municipal. Então, os atuais vereadores, não sei se eles pautarão esse tema ainda este ano, mas acho que é muito bom que o eleitor que vai escolher o seu candidato pensando na cultura do município, que pergunte para os candidatos como é que ele vê a questão da tramitação do Plano Municipal de Cultura. Agora, as leis de incentivo, a Lei Rouanet, os PROACs, editais e PROAC,
concurso PROAC ICMS, são programas de incentivo à cultura importantes. Por exemplo, nós temos em Santos o Faculte, que é o Fundo de Assistência à Cultura, que vai premiar 30 projetos este ano ainda, não é? Premiou hoje. Premiou hoje? Hoje no DO. Olha, uma notícia quentíssima, nada está ao lado de alguém que sabe das coisas aqui do Lincoln, né? Então são 30 projetos de R$12 mil cada um. Exato. E nós temos uma outra notícia também hoje no jornal, que é uma notícia importante, que em Cubatão, aquele trabalho Vara de Pescar, que tem uma parceria com a Petrobras, selecionou 4 projetos que receberão também, cada um R$10 mil. Então, eu acho que com o Ministério definindo um horizonte de gestão, aí nós vamos estabelecer uma conexão maior. E o Calera é um cara que dá para conversar, né? E vale ressaltar que, assim, independente do partido ou da pessoa que estiver à frente do Ministério, tendo essa estabilidade, que é o que a gente espera, ele garante em si os programas federais que, de certa forma, não interferem muito, né, na questão do poder público, depois com esses planos de cultura que aí sim vão ser ativados, mas interferem sim na Baixada Santista, como, por exemplo, os festivais. A maior parte dos festivais contam com leis de incentivo, né? O Santos Jazz Festival, o FESET, o Cubatão Danado de inclusive. Exato. Então, exatamente. Se não houver a estabilidade, né, do Ministério da Cultura, essas figuras que são importantes, a gente acaba perdendo essa oportunidade de poder ter esses festivais, né? Com a lei de incentivo, que foi a Lei Rouanet, foi possível, porque quem é contra a Lei Rouanet é porque não entende ainda o processo, né, de captação, que pode haver, sim, em alguns casos, aí, alguns desvios de empresas que estão sendo investigadas em outros cantos, mas a Baixada Santista foi com ela que permitiu, por exemplo, reformar o Teatro Guarani por inteiro, foi que permitiu poder ter a Escola de Teatro de Artes Cênicas, a primeira escola pública da região, que tem dezenas, centenas de alunos. O Raul estava coordenando, enquanto secretário da Cultura, esse trabalho. O governo federal está implantando 4 unidades, que são centros unificados de esporte e artes, tanto em São Vicente, Santos, Cubatão e Itanhaém. Então, são verbas significativas. O Museu Pelé foi todo revitalizado via essa lei de incentivo. Né? Podem fazer aí... Tanto o PROAC quanto a Lei Rouanet também. Sim, podem fazer as reclamações, enquanto mais o espaço foi por uma boa causa, né? A revitalização do patrimônio. Aconteceu, sim, precisava acontecer. Então, essa estabilidade é o que acaba permitindo que se garanta com que hajam outras obras, outros programas, outros festivais, editais. E os festivais, agora nós vamos entrar na temporada de festivais. Agora, no mês de setembro, você tem o Festa do Teatro, você tem o Curta Santos, você tem o Mirada, que é um evento do Sesc, você tem a Tarrafa Literária, você vai ter o Festival Internacional de Imagem Valongo. Sim. Então, são eventos que têm o anteparo aí da Lei Rouanet, de PROAC. Agora tem um detalhe, que eu sei que nós temos agora pela manhã, vou aproveitar para dar um recado, Ana Paula. Agora de manhã nós temos muitos empresários da região, muitas pessoas que são vinculadas à área que autoriza os patrocínios, os incentivos, etc. e tal. Olha, com a suspensão dos patrocínios pela Petrobras, que era a empresa que mais investia na Lei Rouanet e nos programas de incentivo à cultura, esses festivais eles podem acontecer com muita dificuldade, porque eles têm autorização de captação. Quando eles têm autorização da Lei Rouanet ou do PROAC, não significa que eles já receberam o dinheiro para fazer. Não, eles receberam uma autorização de captação. Então é muito importante que na sua reunião, logo mais, com a diretoria da sua empresa, identifique esses eventos que vão acontecer aqui na região, que eu sei e tenho certeza absoluta que estão precisando do seu apoio. Tá certo, vamos chamar um rápido intervalo comercial, depois a gente volta, porque a gente já estourou bastante tempo. Vamos para o rápido intervalo comercial, a gente volta com esse assunto aqui no próximo bloco. Bom Dia Baixada, volta já.
Voltamos com o Bom Dia Baixada. O Instituto do Coração, o INCOR, superou a marca de 1.000 transplantes, segundo dados computados desde 1985. Isso corresponde a 40% das cirurgias de coração realizadas no estado de São Paulo e 37% das realizadas no Brasil, o que torna a instituição um dos 7 maiores centros de transplante cardíaco do mundo. De acordo com o cardiologista Roberto Calil Filho, presidente do Conselho Diretor do INCOR, caso houvesse mais doadores de órgãos no Brasil, o Instituto poderia fazer ainda mais cirurgias desse tipo. Uma informação importante, né? Sobre saúde, né, Rô? Mas uma informação fundamental. Saúde com um hospital que é público, não é? Um hospital de referência. Eu me lembro que em 2000, não é? Eu tive um infarto e eu trabalhava em Brasília. E naquela ocasião, o melhor hospital era o aeroporto de Brasília para São Paulo, né? E eu vim e fui bem atendido no INCOR. Eu acho que o INCOR é um hospital que merece todo o apoio, porque ele é de São Paulo, mas ele atende a todo o Brasil. Então, eu acho que essas palavras do Dr. Roberto Calil são muito importantes. A saúde precisa ter uma atenção maior, ela é muito mais complexa. E aí, quando eu vejo, às vezes, uma notícia de alguém roubando dinheiro da saúde, dá uma coisa, né? A gente fica muito preocupado com isso. E uma informação importante, né? Pertence à USP, ou seja, a gente volta para a questão de educação. É a saúde, mas envolve também a área da educação. Claro. Totalmente. Porque é um hospital referência, né? Você tem ali uma associação, tanto o INCOR quanto o Hospital das Clínicas, que é uma referência internacional, né? Sim, vamos voltar para a parte de educação. No último bloco nós falamos sobre o Plano Municipal de Cultura. Você participou disso, Lincoln? Queria que você desse sua opinião. A gente participou de 2 processos, tanto em São Vicente, né, onde eu estava nessa coordenação, e depois, aí quando encerrou em 2015, se tornou lei lá o plano, a gente acabei sendo convidado para o núcleo executivo do Plano Municipal de Cultura de Santos, que tinha sido startado, de certa forma, pelo Raul, com a questão da adesão ao sistema. O plano em si ele é uma lei, né, da qual tem uma validade de 10 anos, esse plano, da qual ele coloca com que tudo o que o poder público, junto com a comunidade artística, junto com a população como um todo, pode definir como diretrizes e ações ao longo da década. Então, esse processo em São Vicente e Santos juntos, foram mais de 500 pessoas ouvidas. Cada uma das cidades tem em torno de 20 metas estabelecidas, né, para que o poder público siga, e são quase 200 ações em cada um desses planos. Então, assim, é um trabalho que é árduo, mas é um trabalho que serve de guia para que os próximos secretários de cultura de cada cidade possam se nortear para estabelecer suas plataformas de governo, suas ações, suas produções. A grosso modo, um roteiro. Exato. Assim. E é um roteiro muito bem detalhado, porque ele vem com a especificidade de cada um dos setores. Né? Então, por exemplo, aqui em São Vicente, um dos problemas maiores que tinham era a questão de que a produção cultural precisa ser baseada em editais, geralmente do PROAC, do governo do estado, para poder sobreviver, né? Para poder ocorrer. A partir do plano de lei foi criada, então, a lei da bilheteria, que é onde os espaços culturais, os artistas da cidade podem estar aí também cobrando, né, os pequenos ingressos, né, a preços populares, para poderem manter suas produções ou dar um pequeno estímulo às suas produções. Essa lei já existe em Santos. Então, em Santos, são outras demandas que eles colocam, a ampliação do faculte, descentralização de equipamentos, como é no caso de Santos também, e na questão de criação de editais. Né? Em São Vicente, são editais ainda específicos e são editais gerais, quer dizer, e muitas vezes vindo também com grande verba de dotação orçamentária da própria prefeitura. Na questão de Santos, há aí uma possibilidade de poder haver doações de empresários, doações de outras instituições, de repasses, e ser autossustentável sua própria bilheteria como para poder fazer editais mais específicos para artes cênicas, artes plásticas, audiovisual e assim por diante. É um grande roteiro. A gente já vai falar também desse plano estadual que o Raul participou, mas antes, já que você deu gancho para algumas situações de São Vicente, eu queria saber como é que está. A Prefeitura de São Vicente está passando por uma crise, além da crise nacional, sim, uma crise muito séria, assim como a cidade de Cubatão também. E aí eu queria saber, a sua secretaria, como é que você
está encarando, como é que você está fazendo para tentar contornar essa crise que assola São Vicente e Lincoln? Foi como o Raul falou, a questão de pensar em ações desenvolvimentistas e pensar com criatividade, porque há poucos recursos, né? A Secretaria, nos outros anos, né, acabava tendo uma preocupação muito grande com a questão de festivais, com a questão de produção para valorizar os artistas. E hoje em dia a gente está fazendo... Até mesmo em relação à encenação de São Vicente, Sim, que é um também. dos eventos mais importantes que acontece na cidade no começo do ano, né? Este ano não acabou ocorrendo, não sei como será no próximo ano com essa transição de governo, mas aí o que a gente consegue fazer hoje, por exemplo, com as bilheterias, a gente já tem uma agenda bem maior, né, das atividades nesses espaços que a gente tem, tanto no centro quanto no Cachapuã. Claro que há também uma questão, né, uma dupla questão, que uma preservação e manutenção dos equipamentos. Então, durante essa gestão, a gente conseguiu reabrir as oficinas culturais num local melhor adequado, com acessibilidade, com um aluguel mais baixo, até menos ONU, a prefeitura. A gente conseguiu poder revitalizar o Parque Cultural da Vila de São Vicente, trazendo artesanato, teatro, ocupação de ensaios e produções. Conseguimos agora poder abrir, estamos aí nas obras do Cine 3D e do Céu das Artes. E também reabrimos, depois de 10 anos, o antigo Museu do Escravo, que virou a Casa da Cultura Afro. E a outra questão é que, dentro dessas ações criativas, até um convite que o Raul fez para um seminário em Limeira, né, que era de políticas culturais, a gente tinha ouvido ali uma ação e acabamos implantando na cidade. Então, a gente tem hoje a Lua Marina, que é a técnica de cultura, que ela oferece gratuitamente assessoria aos artistas para escrever projetos para participar dos editais. Hoje, em 2 semanas, ela está atendendo 10 pessoas já, 10 grupos artísticos, já estão até motivados para se inscrever no PROAC e, se aprovados, trazerem mais recursos para a cidade. Você acredita que, por exemplo, a encenação ela era uma forma de incentivo a esses tipos de artistas, até mesmo da população participar ainda mais de eventos culturais, porque a encenação, a população participa ativamente, né? Então, eventos como esse da encenação só faz com que a população participe ainda mais, levando o público também para outras oficinas, outras ações envolvendo a Secretaria. Exato. A encenação ela tinha uma finalidade, além de histórica, né, da qual se comenta sobre a história da cidade, até uma finalidade até mesmo cidadã, né, porque são muitas famílias, né, não sei se vocês chegaram a acompanhar alguma vez um ensaio de uma encenação, são muitas famílias que se reúnem, geralmente em situação de vulnerabilidade. Às vezes, eu ia entrevistando pessoas, tinham mulheres já idosas que ficavam o ano inteiro esperando um familiar chegar para poder vê-la na encenação. E ela passa 3 meses, o ano inteiro esperando para chegar aqueles 3 meses, onde ia fazer um ensaio com amigos, rever pessoas. Tem muitos casais que se formaram, tem muitas outras famílias que existiram, muitos grupos artísticos que se criaram a partir desse encontro, desse congraçamento da encenação de São Vicente. Claro que é um evento de suma importância para a cidade. O maior evento de arena... O maior evento isso é uma em areia tristeza, de praia isso não do continuar mundo, né? acontecendo. Mas aí vai necessitar aí de poder rever como que vai ser essa produção para os tempos futuros. Fica aí uma preocupação para o futuro prefeito, para a futura administração, como também a preocupação junto com o plano de cultura, né, de poder seguir o que a demanda dessa população está aí apresentando. Entre elas, a garantia da encenação. Mais uma perda, né? Não tem encenação, mais um... A gente acredita que não está tendo uma comoção para que ela aconteça, dificilmente deve acontecer ano que vem. Não há tempo hábil, pelo menos 6 meses, é pouco tempo, Lincoln, para se organizar para um evento como 6 esse. meses do pensamento. A gente sabe, tem uma entidade lá da qual já se preocupou e até realizou em menor proporção o Instituto uma Histórico e encenação Geográfico lá de São Vicente, Vicente, né? Eles também já planejaram, de certa forma, fazer este ano. Não sei como será 2017, aí fica... Uma incógnita, Raul. Eu acho que é importante que a sociedade que também interage e participa, não é? Ela assuma. O poder público ele precisa criar as condições para que as coisas aconteçam, né? Ou investindo diretamente no artista, nos grupos culturais e nas atividades, ou então através das leis de fomento, né, e de incentivo e de patrocínio, você tenha o retorno daqueles que vão ser beneficiados com essas leis, não é? Com as contrapartidas, porque
quando você apresenta um projeto de um festival, ou de um programa, ou de elaboração de um livro, ou de um filme, de um curta, etc., você tem como contrapartida a realização de oficinas, apresentações, você tem uma circulação cultural. Tudo isso não é nenhum exercício de criatividade, é um exercício de articulação. Acho que cabe à secretaria esse papel de articulação. E o Amaury, secretário de São Vicente, que tem na equipe uma figura como o Lincoln, né? Imagina, eu gostaria, quando eu estive secretário, que ter um cara como o Lincoln do lado, né? Porque o Lincoln ele tem um senso crítico muito importante, é uma figura que enxerga a cultura regionalmente e tal. Agora, a região, ela tem dado passos muito importantes no sentido da integração dos recursos, né? Desses parcos recursos. Por exemplo, o CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, ele tem uma Câmara Temática de Cultura, e essa Câmara de Temática reúne os secretários dos 9 municípios e já começam a fazer coisas comuns. Grupos de Cubatão se apresentam em Santos, que se apresentam em Peruíbe, que faz um trabalho em Itanhaém. Então, acho que essa integração é muito importante e eu vejo isso muito claro, especialmente no setor da cultura. Plano Estadual de Cultura. O Plano Estadual é uma ação macro desta que o Lincoln participou tanto em São Vicente quanto em Santos, também para 10 anos. O processo ainda vai ser discutido pela Assembleia Legislativa de São Paulo e um dos focos principal foi a interiorização, né? Por exemplo, a maioria dos municípios do estado não possuem um teatro, não tem uma biblioteca adequada, não tem um espaço, um centro cultural para realizar as atividades, não tem uma secretaria, mas a secretaria às vezes não importa. O que importa é ter um articulador das ações culturais no município. E o plano, ele tem um foco também de você restabelecer a distribuição do PROAC, ICMS, PROAC e editais, para que você possa ter percentuais atendendo regiões que não foram agora já atendidas. É metade, já é né? metade. Então, essas questões, a partir do plano, já tem essa orientação. Agora, você, com os planos municipais de cultura, os políticos, aqueles que vão assumir as prefeituras, as câmaras municipais, não precisa inventar nada. Se você pegar e ler esse plano e verificar quais são as projeções de 10 anos, vocês podem pensar e ajudar a detalhar como fazer cada um daqueles pontos. Então, é um norte importante. Eu diria que é uma bíblia a ser seguida por todo político. Aí, não, olha, nós estamos falando de cultura, mas outros setores também têm. A questão ambiental tem seus planos, a questão habitacional, a reforma urbana, a mobilidade urbana regional, são questões importantes, todas elas têm preceitos. Então, se você não se identifica com a cultura, o teu foco é a mobilidade ou o meio ambiente, busque as informações que vão nortear para você não ficar falando coisas impossíveis aí agora para tentar ganhar o voto das pessoas. É fundamental essa informação do Raul. E acontece hoje em Santos a Ação do Coração, um evento que já virou tradição, está programado para ter início a partir das 10 horas da manhã na Praça Mauá, no centro da cidade. Em razão disso, as ruas próximas ao local já estão interditadas e vão ficar já estão interditadas desde as 10 horas da noite de ontem. A previsão é de que o evento termine por volta das 3 horas da tarde. Faz parte da ação apresentações de música e teatro. A iniciativa também recebe doações de alimentos não perecíveis, agasalhos e brinquedos que serão destinados a famílias carentes. O ato de solidariedade conta ainda com milhares de corações que cobrirá toda a extensão da Praça Mauá. Vale a pena participar, então as ações aí acontecem a partir das 10h30 da manhã. Nós vamos para um rápido intervalo, onde a Baixada volta já e você continue com a gente. Estamos de volta com o último bloco do Bom Dia Baixada.
Centenas de desempregados participaram de um protesto na manhã desta segunda-feira em Cubatão, na Baixada Santista. Muitos dos manifestantes estão há cerca de 3 anos desempregados e trabalham apenas em bicos, sem perspectiva de emprego. Os protestantes foram até a refinaria Presidente Bernardes para tentar uma reunião com a direção da empresa. Eles querem que uma porcentagem das vagas de emprego do Polo Industrial de Cubatão seja reservada para os moradores da cidade. Tá aí o que a gente estava falando, a crise que assola São Vicente também atinge e muito a cidade de Cubatão, né, Raul? Atinge bastante, e aí essa reivindicação, uma reivindicação antiga, mas já há um pacto pelo emprego em Cubatão e as indústrias já priorizam pessoas que têm qualificação e que vivem em Cubatão. Aproveitar, Raul, e te perguntar em relação à cadeia velha, já mudando de assunto um pouco aqui. A cadeia velha foi reaberta essa semana? Boa notícia para os santistas. Uma excelente notícia, né? A cadeia velha passou por reformas, ela foi restaurada, foi reformada e revitalizada, está toda moderna, né? Manteve as características originais dela, porque é um prédio tombado pelo IPHAN, pelo CONDEFAT e pelo CONDEPASA, então tem uma proteção enorme. Desde o início dos anos 80, ela não tinha uma reforma tão grande como foi desta vez, e ela foi toda climatizada, as celas têm ar-condicionado, você tem elevador que facilita a acessibilidade para o primeiro andar, que é um espaço onde vamos ter exposições e oficinas e a parte administrativa. Mas, para ser bem sintético, eu queria dizer o seguinte, que ontem nós vamos ocupar a cadeia agora em etapas, não é? Sim. Então, ontem abrimos as portas com o funcionamento da sede da Oficina Cultural Pagu, que é uma das 15 oficinas que eu dirijo no estado. Então, a Pagu já está lá, a Mônica, o Ricardo Vasconcelos, o Antônio Joaquim e a equipe que atua no suporte. Em breve nós vamos ter mais pessoas, mas os equipamentos que nós compramos, eles são equipamentos que vão começar a chegar agora no mês de agosto, algumas coisas já chegaram, não é? E aí nós vamos ter a implantação de uma sala multimeios para cultura digital, nós vamos ter uma sala para teatro e dança, uma sala para teatro e circo, um ateliê de artes visuais, que as pessoas vão poder trabalhar lá, artes plásticas, pintura, etc., não é? E a ideia é que isso aconteça a partir de setembro. Então, a gente teria o período para instalação e aí, a partir de setembro, funcionaria. Paralelamente, a cadeia já vai receber eventos que são marcantes aqui na região. Por exemplo, o Festival de Teatro no início de setembro, logo na primeira quinzena ainda, o Festival de Teatro Internacional Mirada também acontece lá, o Curta Santos. Eventos importantíssimos importantíssimo para a região, da não é? cidade de Santos. A própria Tarrafa Literária, que tem uma atuação mais restrita no Guarani, também vai ter um diálogo ali com a cadeia. E aí, a Escola de Artes Cênicas que o Lincoln lembrou, a Escola de Artes Cênicas da Prefeitura, que funciona no Teatro Guarani, ela vai também compartilhar o uso da cadeia. O pessoal do teatro de rua, do teatro aberto, da Vila do Teatro também vai ter esse diálogo. Enfim, a cadeia volta com toda a força, abrindo os seus espaços para a cultura. Agora não tenho como deixar de perguntar para você, Lincoln, as metas, a Secult de São Vicente atingiu as principais metas para esse ano? Então, a partir dessa lei, né, do Plano de Cultura que estabelece as metas, ela começou faz 6 meses a entrar em vigor. Então, as metas a gente está alcançando aos poucos, né? Nesse primeiro semestre a gente está se preocupando com a parte de legislação, como houve essa questão da lei da bilheteria, tem outras 3 que estão aí em tramitação, 3 projetos. Uma que é sobre a regulamentação do artesanato em outras praças, além da 22 de janeiro, as manifestações artísticas em espaços públicos, na rua, e a terceira que é sobre a criação de um filme commission, como ocorre em Santos, então em forma de captar incentivos e depois devolver aí por forma de editais aos grupos artísticos da cidade.
Queria aproveitar, oferecer espaço para você falar dos festivais que vão acontecer em São Vicente, assim como o Raul trouxe também novidades. Da mesma forma que acabou de ocorrer aí em julho o Festival de Quadrilhas Juninas, né, que é típico da cidade, são grupos aí com 40 anos, né, de história, de trajetória. Provavelmente no segundo semestre já tem uns grupos de teatro que vão repetir novamente o Festival de Artes Cênicas da cidade, da qual a Secult apoia na seção de lugares. E creio que esse será o principal evento nesse segundo semestre aqui no ano em São Vicente. Tá certo, eu só tenho que agradecer aqui as informações que vocês trouxeram, discutir educação e discutir cultura é sempre fundamental. Raul, obrigado por você ter vindo no programa mais uma vez. Obrigado a você, Paula. Um prazer enorme estar aqui com o Lincoln também, um querido amigo. As considerações finais, Lincoln. O mesmo prazer aí de poder estar lado a lado do Raul e aí o convite da Paula, a partir aí também do intermédio do chefe de gabinete, do Celso Morgado, que foi quem me indicou para estar presente nessa manhã. Obrigada, Lincoln, pelas suas informações. Obrigado, um prazer receber você aqui no programa. Raul, obrigada também pelas suas informações. A gente fica por aqui, o Bom Dia Baixada fica por aqui. Uma excelente terça-feira para você. Está começando ainda a semana, tem muita coisa para acontecer. Lembrando que o programa vai ao ar sempre às 8 horas da manhã e tem a reapresentação às 5 horas da tarde. E no dia seguinte, o programa de hoje vai estar disponível amanhã através do Santa Portal. A gente se encontra amanhã às 8h05 da manhã. Eu espero você. Até lá!